Existe um problema enorme no Brasil, mas ele não aparece nos discursos do governo. Você não vê isso nas entrevistas, você não vê isso nas narrativas oficiais, mas você sente. Sente na bomba do posto, sente no carrinho do supermercado. E isso tem um nome: inflação. O petróleo está subindo no mundo inteiro. E quando o petróleo sobe, o diesel sobe. Quando o diesel sobe, tudo sobe. O frete fica mais caro, a comida fica mais cara, remédios ficam mais caros, construção fica mais cara. No final, quem paga a conta é você. Agora vem a parte que quase ninguém explica. Grande parte dessa pressão não vem do Brasil. Ela vem do Oriente Médio. Existe um lugar no mapa que pode decidir o preço da gasolina no mundo inteiro. Um corredor de apenas 33 quilômetros. O nome dele é Estreito de Hormuz. Por ali passa cerca de 20% de todo o petróleo do planeta. Se algo acontece ali, o preço do petróleo dispara. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Guerras, tensões militares, ataques a navios. Tudo isso faz o mercado entrar em alerta. E quando o mercado entra em alerta, o preço sobe. Mas agora entra o problema brasileiro. O governo não quer que a inflação suba, especialmente perto de uma eleição. Então, o que governos populistas fazem historicamente? Eles tentam segurar preços artificialmente. Foi assim no passado, quando a Petrobras foi obrigada a vender combustível abaixo do preço internacional. O resultado? A empresa acumulou prejuízos bilionários, investimentos despencaram. E a conta chegou depois. Sempre chega. Porque na economia existe uma regra simples: não existe almoço grátis. Se alguém está pagando menos, alguém está pagando mais. E normalmente quem paga essa conta é o contribuinte, ou através de impostos, ou através de inflação. E a inflação é o imposto mais cruel que existe, porque ele atinge principalmente os mais pobres e a classe média. Agora conecta todos os pontos: petróleo subindo, diesel subindo, frete subindo, comida subindo, e um governo tentando controlar preços. Essa combinação, historicamente, nunca terminou bem. A grande pergunta agora é: o Brasil está prestes a repetir os mesmos erros do passado? Ou estamos vendo apenas mais um ciclo da economia mundial? Uma coisa é certa: muitas eleições no Brasil não são decididas nos debates, nem nas propagandas. Elas são decididas em um lugar muito mais simples: na bomba do posto de gasolina. Na bomba do posto de gasolina. Porque ali está uma das verdades mais duras da economia. A economia real não acontece nos discursos, ela acontece no bolso das pessoas. Quando o combustível sobe, o efeito se espalha por toda a economia. No Brasil, isso é ainda mais forte, porque, diferente de muitos países desenvolvidos, o Brasil depende quase totalmente do transporte rodoviário. Mais de 60% de tudo o que circula no país é transportado por caminhões. Alimentos, medicamentos, materiais de construção, roupas, eletrônicos, tudo passa por estradas. E quase todos esses caminhões funcionam com diesel. Agora imagine o seguinte cenário: se o diesel sobe 10%, o custo do transporte sobe imediatamente. E quando o transporte fica mais caro, os produtos também ficam mais caros. Isso acontece porque as empresas precisam repassar parte desse aumento para sobreviver. Esse efeito tem até um nome na economia. Chama-se efeito cascata. Um aumento em um setor começa pequeno, mas vai se espalhando por toda a economia. E quando chega ao consumidor final, o impacto é muito maior. Agora existe outro detalhe importante que poucas pessoas percebem. O preço do combustível não depende apenas do petróleo, ele também depende do dólar. Como o petróleo é negociado internacionalmente em dólar, quando o dólar sobe, o combustível também tende a subir. Ou seja, existem duas forças pressionando o preço ao mesmo tempo: o preço internacional do petróleo e a cotação do dólar. Se os dois sobem juntos, a pressão na economia brasileira aumenta muito. E é exatamente esse tipo de cenário que preocupa economistas no mundo inteiro.
Porque quando a energia fica cara, a inflação se espalha rapidamente. E combater a inflação nunca é simples. Na maioria das vezes, a única ferramenta que os bancos centrais têm é aumentar os juros. E juros altos têm um efeito imediato. Eles desaceleram a economia. Empresas investem menos, consumidores gastam menos, o crédito fica mais caro e o crescimento diminui. Ou seja, controlar a inflação muitas vezes significa sacrificar crescimento econômico. Esse é o grande dilema de qualquer governo. Se os juros sobem demais, a economia desacelera. Se os juros ficam baixos demais, a inflação pode sair do controle. E quando a inflação sai do controle, o poder de compra da população desaparece. O dinheiro passa a valer cada vez menos. É por isso que em vários momentos da história, crises de inflação mudaram completamente o rumo de países. Governos caíram, moedas foram reformadas, economias inteiras foram reorganizadas. E tudo isso começa, muitas vezes, com algo aparentemente simples: o aumento do preço da energia. Agora, voltando ao Brasil, existe um fator político que torna tudo ainda mais sensível: eleições. Em anos eleitorais, governos tendem a evitar medidas impopulares, especialmente quando essas medidas afetam diretamente o bolso da população. Aumentos de combustível, aumento de tarifas, aumento de impostos, tudo isso gera desgaste político. Por isso, muitos governos tentam adiar problemas econômicos. Eles tentam empurrar ajustes difíceis para depois. Mas a economia tem uma característica muito particular. Ela pode até ser adiada, mas raramente pode ser evitada. Quando os desequilíbrios se acumulam por muito tempo, o ajuste costuma vir de forma muito mais forte. Foi assim em diversas crises econômicas ao redor do mundo, e é por isso que analistas observam com tanta atenção o mercado de energia, porque ele costuma ser um dos primeiros sinais de pressão econômica. Quando o petróleo sobe, algo maior pode estar acontecendo: tensões geopolíticas, mudanças na economia global ou simplesmente um novo ciclo econômico começando. A grande questão agora é entender qual desses cenários estamos vivendo. Estamos diante de uma crise temporária ou estamos entrando em um novo ciclo de energia cara no mundo? Se for apenas um ciclo curto, o impacto pode ser limitado. Mas se for um movimento estrutural, os efeitos podem durar anos. E nesse caso, não será apenas o preço da gasolina que vai mudar. Pode mudar também a economia, a política e até o resultado das próximas eleições. Porque no final das contas, a política pode prometer muitas coisas, mas a economia sempre cobra a conta. E quase sempre, essa conta aparece no mesmo lugar: na bomba do posto de gasolina.